Palmeiras de olho em novo reforço para 2026. E o Abel Ferreira, será que ele fica? O Anderson Barros, veja como o Palmeiras aí tá pensando 2026 depois de um 2025 catastrófico. Tem também Casemiro. Olha a oportunidade que o Palmeiras pode ter. Casemiro com muita dificuldade de renovar com o Manchester United. E também o Palmeiras, que perdeu o jogador por lesão e vai ter 7 desfalques contra o Atlético Mineiro, meu amigo. A fase eu vou te contar. E tem também o Grêmio, que quer mais um jogador do Palmeiras, inclusive já está em conversa com o staff do jogador. Vamos junto? Muita informação para vocês e tem um convidado novo aqui, um convidado especial, ele vai participar mais vezes aqui com a gente em novos vídeos aí, ó, é uma mudança nossa aí também para 2026, vamos chamar mais convidado, mais gente aí com opinião muito boa, galera boa que produz conteúdo, então já faz o seguinte, chega com o dedão no like, que é muito importante pra gente, você que já conhece o nosso canal, já é da casa, deixa o like, chega junto, você que não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias, e o próximo eu vou deixar ele se apresentar para a gente já chegar aí com as notícias. Dom, bem-vindo, prazer falar contigo, meu irmão, e que seja a primeira de muitas participações suas aqui. Sou de Brunão, Erlan, cara, muito obrigado pelo convite, é sempre muito legal estar com vocês, amigos que a gente fez aqui na mídia palmeirense, né? Então é um prazer enorme estar aqui com Onde vocês. você tá? Falar Onde de. você tá? Fala pra Tô... rapaziada. Agora tô na sala VIP voltando de Lima, infelizmente triste pra caralho, né? Triste pra cacete, mas é isso, futebol é assim, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Só que tem jeito que dói mais perder, né? Infelizmente é assim. Mas é isso. Ano que vem espero que seja diferente. Que o Palmeiras volte a ter culhão, volte a ter coragem de jogar futebol, que foi coisa aí que de 2024 e 2025 a gente não teve coragem. Num dia tem que mudar essa frase, né? Porque num dia a gente perde, no outro a gente perde também, no outro a gente perde, que é o Palmeiras 2025, que está complicadíssimo. Vamos começar aqui a nossa resenha com o seguinte, ó. Palmeiras, o Everton e Grêmio, né? O Everton, que é o goleiro do Palmeiras, eles estão conversando. A nova diretoria do Grêmio aí tá procurando o empresário do Everton do Palmeiras e tem conversas em andamento. Então, lembrando aqui, ó, contrato com o Palmeiras dele termina em 2026 e o Palmeiras não deve dificultar aí uma saída caso tenha uma oferta boa, tá? Lembrando, o Everton muito questionado, né? Foi muito questionado no ano de 2025, pessoal falando aí de possíveis falhas, falando até da transição, tanto que o Palmeiras foi buscar o Carlos Miguel e é ele quem tá jogando, já avisando aí para ficar na meta do Palmeiras por mais tempo, mas natural essa sondagem pelo grande goleiro que o Everton é. E eu quero saber, quero começar contigo, Arlan Dias. Me diz, cara, qual a tua opinião a respeito do Everton? Tu pensa que ele deve ficar, né? Até para conseguir ali, talvez, alternar com o Carlos Miguel, ser uma sombra para o Carlos Miguel, isso também é importante. Eu penso que eu não venderia, manteria ele no elenco ainda, que eu acho que ele pode ser importante. Carlos Miguel não me passa segurança 100% ainda, natural. Mas quero saber de vocês, né, Erlan e Dom. Começa, Erlan, pra gente, o que você pensa a respeito? Cara, eu acho que não vai ter um retorno absurdo financeiramente com ele, né? Não vai ser um jogador que você vai vender e, meu Deus, vai resolver suas questões aí. Você pode manter pela questão da experiência. Até o próprio Lomba ficou, acho que um tempo a mais no Palmeiras aí pela questão da experiência e tal. E o próprio Everton passou por isso, né? Quando ele espera a oportunidade, ele vira titular ali, mesmo com prazo. E Jailson, depois os dois ficam ainda, né? Um tempo, né? Aí vai saindo, óbvio, um sai, outro sai, mas teve um tempo ainda o Everton e mais 2 goleiros ali, ou mais um goleiro experiente. Então acho que isso pode ser legal. O Carlos Miguel, ele é muito novo, assim, até para ele, né? A carreira dele, acho que ele não bateu 100 jogos ainda na carreira, né? Ele é muito inexperiente ainda mesmo. A gente já falou sobre os jogos ali, deu um azar pra caramba de estrear em altitude, estrear contra o Flamengo lá no Maracanã, depois foi se firmando, mas ainda, né, você vê que tem alguns lances ainda que é questão de goleiro inexperiente mesmo, às vezes sai muito precipitado e tal, mas a questão assim, técnica dele, ele é muito bom, né, mais a questão da experiência mesmo, e pode ser que o Everton ajude nisso, a gente já tem um ótimo treinador de goleiros, tem uma academia de goleiros muito boa, a gente estava acostumado a criar goleiros, né, e desde o Fernando Praz a gente começou a comprar goleiros, então é um processo que a gente mudou aí nos últimos anos, e acho que é interessante talvez manter mais um tempo o Everton, mas tem que ver também se ele não vai ficar insatisfeito ali no banco, né, tem muito isso daí, a questão do clima, né, ele, tem uma oportunidade de ir pro Grêmio, talvez jogar,
e ficar aqui e ficar no banco, ficar sendo só essa peça aí de experiência, talvez o cara não queira e fique aquele clima ruim. Então tem que colocar na balança esse tipo de coisa aí. Cara, eu vou até um pouco além, tá? Eu acho que o Everton teve o pior ano dele no Palmeiras. 2025 foi o pior ano do Everton, principalmente a falha no Mundial, não vinha tão bem. Só que o Everton, na minha opinião, tirando o Marcos, dos que eu vi jogar, é o melhor goleiro da história do Palmeiras. Inclusive, se- é difícil falar isso, mas, cara, ele tem muito mais títulos que o Marcos, né? Não vou falar que o Everton é maior que o Marcos, tem mais ídolo que mais, mas o Everton é um puta de um goleiro que teve o pior ano da sua vida em 2025 jogando no Palmeiras. E eu falo, eu renovaria com o Everton, eu teria o Everton no Palmeiras, e pra mim o Everton deveria ser titular do Palmeiras ano que vem. Por que eu falo isso, cara? A queda de rendimento do Palmeiras, na minha visão, cai muito pela saída do Everton. Não que o Carlos Miguel tenha falhado em gol. O Miguel não sabe sair jogando com o pé. E o Everton é um dos melhores goleiros do mundo com o pé. Então, quando o Everton sai, o Palmeiras não tem aquela primeira bola do goleiro que, se dá um lançamento, vai acertar. Se um jogador vem marcar, ele domina com o pé e com o outro sai jogando. O Everton com a perna direita e com a perna esquerda, tanto faz. É muito bom. Então, o Palmeiras não tem mais essa saída de bola. Então, os zagueiros têm que dar essa saída de bola. Então, Murilo e Fluxo são um a menos com o pé. Murilo e Fux não, é Murilo e Gomes, perdão. Fux é muito bom com o pé. Murilo e Gomes são um a menos, é muito chutão. Então o Palmeiras perde um jogador com a saída de bola. Então a saída do Everton, a partir do jogo ali contra o Flamengo pra frente, você pode perceber isso. O Palmeiras, quando tem um tiro de meta, o Palmeiras, quando tem a bola dominada pelo goleiro, não consegue sair jogando, não consegue quebrar a linha desde frente. Então quando o time vem fazer a marcação individual, pressiona o goleiro da chutão, o goleiro lança errado. O jogo de ontem foi. De ontem não, né? De sábado foi algo que ficou escancarado assim. E para quem não vai muito em jogo, não sei se o Brunão já estava no estádio essa hora. Cara, os preparadores de goleiro ali no aquecimento começaram a fazer um trabalho com o pé, com o Carlos Miguel, domina e tira. Cara, é assustador o domínio e o toque do Carlos Miguel. É muito ruim. É muito ruim. Não estou falando que ele é um péssimo goleiro, que ele é frangueiro. Não, isso não. Acho que ele tem falha, sim. Ele não sabe sair do gol muito bem, é muito estabanado, mas é novo. Só que ele precisa só aprender a jogar com o pé, porque senão a gente perde um jogador que faz total diferença. A gente cansou de falar que o Everton, há tempos atrás, era o melhor meio armador do Palmeiras. Não sei se vocês lembram disso. Que ele que saía armando as jogadas. Então, para mim, eu não negociaria o Everton, e para mim o Everton deveria ser o goleiro titular do ano que vem. Tá aí, senhores. Eu vou mesmo na sua linha também, vou um pouco na sua linha do Erlen também, né? Justamente por isso, pela questão do Everton ali conseguir ser uma sombra por Carlos Miguel e ter uma característica ainda que ele não está totalmente 100%. Vamos falar aqui do Palmeiras perdendo jogador por lesão. O Palmeiras vai ter 7 desfalques contra o Galo. O Palmeiras que se representou aí na segunda-feira, depois da final da Libertadores, e perdeu um jogador por lesão para o jogo contra o Atlético. E não é segredo para ninguém, Felipe Anderson passou por exame e ele teve diagnosticado um entorse no tornozelo esquerdo, que ele sofreu, inclusive, num lance contra o Carrascal. Ele se junta ao Everton, que está com fissura na mão, o Lucas Evangelista, cirurgia na coxa, e o Paulinho, cirurgia na perna, todos no departamento médico. E além desse quarteto aí, o Palmeiras também não vai ter Aníbal Moreno, Facundo Torres e Giai diante do Atlético, que estão suspensos. Eles receberam o terceiro amarelo contra o Grêmio na rodada anterior, enquanto o Giai foi expulso. Portanto, o Abel totaliza aí 4 desfalques para enfrentar o Galo. Os titulares da final da Libertadores no sábado, eles fizeram atividades regenerativas, né? Agora, o recovery ali e também na neurociência. E o restante do elenco foi para campo e fez trabalho reduzido ali sob comando da comissão do Abel. E agora também tem Atlético e Palmeiras, né? 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece na Arena MRV, e o Palmeiras tem aí a última esperança, né, de tirar o título do Flamengo. Bem difícil terminar o ano com pelo menos um título, embora o Flamengo esteja encaminhado. O que precisa acontecer aqui, basicamente, é o Flamengo perder para o Ceará e o Palmeiras ganhar do Galo. Essa diferença cairia para 2, e aí teria o Flamengo empatando com o Mirassol. Para você ver que, assim, apesar das críticas, a campanha do Palmeiras não é ruim, né, o Dom? É uma campanha muito boa, mas só que hoje, para ganhar brasileiro, você não tem que ser bom mais, você tem que ser excepcional. Exatamente. Se o Flamengo, né, não ganhar, né, se o Flamengo perder ou empatar com o Ceará e o Palmeiras ganhar, ainda tem campeonato para a última rodada, né? Mas é aquela parada, como torcedor aqui, é uma esperança que eu nem quero ter, irmão.
É uma esperança que eu nem quero ter. O que aconteceu no jogo contra o Grêmio, eu acho que foi bem broxante pro torcedor do Palmeiras, a forma que se desenhou, né? Então nem quero ter esse tipo de esperança. Acho muito difícil o Flamengo não ganhar o jogo e acho muito difícil o Palmeiras ganhar o jogo contra o Galo. Minha expectativa é zero nesse jogo do Palmeiras, com desfalques ou sem desfalques, é zero. Não tô esperando nada o Palmeiras. E quando você fala que a campanha do Palmeiras não foi ruim, não. A gente vai fazer mais de 70 pontos, né? 70 a mais aí. Então, não foi ruim. Só que eu acho que cabe muito agora que o ano terminou e a torcida não vai prejudicar o time falando nisso. Porra, de novo, mais uma vez, o Palmeiras tem essa dificuldade contra os melhores times do campeonato. Mais uma vez isso. Mais uma vez o G4 ali a gente não ganha de ninguém, G5 a gente não ganha de ninguém, campeonato grande a gente não ganha de ninguém. Porra, o que acontece com o Palmeiras? Tá virando um time sem culhão, um time pipoqueiro, um time sem liderança, um cara que dê tapa na cara de todo mundo, que era o Felipe Melo, um cara que assuma a responsabilidade. O Palmeiras tá parecendo isso. Tá parecendo que não tem esse culhão. Porra, aquele Palmeiras campeão 2021, 2022. A galera tinha medo do Palmeiras, mano. Medo. Hoje em dia o Palmeiras não põe mais medo, não importa, cara. O Palmeiras joga jogo grande e não ganha. Tudo bem, no Campeonato Brasileiro é possível ser campeão assim? É possível. Mas se o Palmeiras tivesse vencido um jogo grande, mano, um jogo grande do Flamengo no Brasileiro, a gente era campeão. Tirava 3 pontos dele e punha 3 pontos a mais pra nós. Então isso falta. Eu acho que agora não cabe aquela narrativa do Abel de um jogo contra o Fortaleza tem o mesmo peso do que um jogo contra o Flamengo. Agora não cabe essa narrativa. Eu acho que agora é a hora do torcedor realmente colocar isso na cabeça, que o Palmeiras, esse Palmeiras de 24 e 25 se tornou um time pipoqueiro em jogo grande. Infelizmente, porque era exatamente ao contrário até o ano de 2022, 23. Exatamente. Vai daí, Arlan. É um final de ano bem. Eu me lembro um pouquinho de 2019. Em 2019 teve o rebaixamento do Cruzeiro ainda para dar uma alegria para nós ali, um último jogo ali. Mas é um ano bem decepcionante, né? E você chega nessa reta final aí, o Atlético Mineiro ainda tem é meio assim pequeno, mas ainda tem um perigo ali até de rebaixamento, então precisa ganhar seu jogo. Foi bem contra o Flamengo, então imagino que vá bem também contra o Palmeiras, né? Em casa e tal. Tiveram dificuldade agora contra o Fortaleza. E o Flamengo ali, se fosse fora de casa ainda, né? Castelão, gramado daquele jeito. Ceará também, né? Precisando ali vencer, até sonhava um pouquinho mais do Maracanã, vai ser aquela festa, né? E o Luiz Roberto narrando, é aquele negócio pronto, né? A mídia pronta. Tem tanto a questão do futebol, que dos caras com certeza é melhor do que o Ceará, com toda a festa armada ali. É bem difícil você imaginar não acontecer. E não é nem essa ressaca, a ressaca pós-título, por mais que o cara fique bebendo, curtindo, é muito diferente da ressaca nossa, né? Então, assim, o cara ele tá doido, ele tá virado, só que é muito diferente. A questão mental que a gente fala daqui. Você vê como o time do Palmeiras deve se comportar contra o Galo, mas, assim, o Flamengo vai de boa, vai leve, né, cara? Vai ali só pra confirmar. Se fosse um outro, se fosse, por exemplo, essa rodada fosse contra o Mirassol fora de casa, aí eu falo, pô, talvez eles tenham que ficar mais ligados, que pode ser surpreendido, mas contra o Ceará eu acho bem difícil, né? Cara, eles suando álcool lá, acho que eles ganham do Ceará tranquilo. Se botar os reservas, então, pô, ganha com mais tranquilidade ainda. Eu vou na do Dom, lógico. A gente vai acompanhar porque a gente é torcedor, a gente tá sempre pelo bem do Palmeiras, mas eu já vou com as minhas expectativas calibradas para esse jogo. E vamos falar aqui, ó, de Abel. Abel fica. E o Anderson Barros, será que fica também? O que o Palmeiras pensa para 2026? Nas últimas semanas, né, foi confirmado pelo próprio Abel que ele disse que ele vai seguir no comando do Palmeiras em 2026 e tem sido peça-chave no planejamento. E além dele, outro que não deve deixar o Palmeiras é o Anderson Barros. Ele que é diretor de futebol, ele segue com o apoio da Leila e ele vai seguir no cargo para a próxima temporada. E até esse momento, a ideia da Leila é contar aí com a dupla pelo menos até o final do seu mandato, que termina em dezembro de 27. O Palmeiras entende que o clube está no caminho certo e não pensa em mudanças profundas para o futuro próximo, né? Esse tem tudo aí para ser o primeiro ano desde 2019 que o Palmeiras termina uma temporada sem títulos e apesar ainda de ter chance de ser campeão brasileiro, o Palmeiras precisa vencer seus 2 últimos jogos e torcer para o Flamengo tropeçar aí também, como a gente já falou, contra Ceará e Mirassol.
E, curiosamente, naquele ano, depois de terminar a temporada sem títulos, o Palmeiras passou por uma transformação grande, né, gigantesca aí na sua filosofia de futebol e na forma de administrar o clube. Naquela época, o Maurício Gagliotti, ele demitiu o Matos, que seria substituído pelo Barros, e o Mano Menezes saiu para a chegada do Luxemburgo, que tinha a missão aí de basicamente comandar os garotos, né, os garotos que subiam naquela época, Menino, Patrick, Veron, todos esses. E essas mudanças deram certo, o Palmeiras foi campeão paulista 20, mas depois aí com os resultados, o Lucha demitido, o Abel chegou e tal. Então, desde isso, o Palmeiras, em 24, né, acumulou em sucesso, e em 2025 pode amargar 3 vice-campeonatos ali, o estadual para o rival, Libertadores para o Flamengo, e ainda está na iminência de ver os caras também levar o Brasileirão. O que vocês pensam, cara, a respeito disso? Abel Ferreira, Erlan, o que você acha, cara? Para mim, o Abel fica em 2026, só que, cara, já enxergo vida sem Abel, caso não queira ficar. Para mim, o único nome capaz de fazer o Palmeiras jogar um futebol que eu gosto de ver, que eu vi, né, que foi o Botafogo jogando em 2024, que foi Arthur Jorge. Eu já consigo ver vida sem Abel. Se ficar, logicamente, ele também precisa ser menos teimoso. Acho que, inclusive, um dos defeitos do Abel é não conseguir trabalhar com jogadores maiores que ele, né? Vou dar um exemplo aí, até vou falar, já vou citar aqui, adiantar, depois a gente vai falar dele. Casimiro se entra nesse meio campo do Palmeiras de 5, acabou, a gente tem um cara que domina o meio de campo, enfim, eu apoio ele se ele fica, terá meu apoio se ficar, né? Mas eu creio que a paciência da torcida do Palmeiras será menor, mas enfim, o que você pensa a respeito aí, cara, tanto o futuro do Palmeiras 26? Cara, eu cansei um pouquinho dos papos do Abel desde 2023, né, cara? Que a gente tá ganhando um brasileiro de uma virada histórica e ele ia para toda a coletiva, até depois que ele fez aquela jogada, né, de colocar o Botafogo como favorito, depois, beleza, o Palmeiras foi lá, ultrapassou o Botafogo, e aí ele ficava com aquele papinho de sair, de não sair, depois você viu o lance da assinatura do contrato, teve um monte de coisa que aconteceu depois disso, né? Mas eu já tô um pouquinho cansado exatamente por causa disso, porque dá a impressão que se ele sair, acabou o mundo, né? E não é assim, até porque existe um Palmeiras gigantesco antes do Abel, claro que ele ajudou muito a aumentar a nossa história, mas, né, já passou vários técnicos históricos aí, saíram e não foi um problema. A minha única coisa que eu até fico em dúvida, na coletiva depois da final, o Abel falou muito sobre falta de experiência do elenco, falta de futebol também, mas falta de experiência. Foi, pô, nosso ataque é jovem, né? O Vitor Roque, o Flaco, aí o Flamengo tem o Arrascaeta, o Bruno Henrique, né? O Danilo que fez o gol e tal, tá, mas assim, até onde a gente sabe, o Abel é um dos responsáveis por montar o elenco, né? E especialmente esse elenco, que finalmente é o que ele queria tanto. Então, se falta alguma experiência ali, se falta algum jogador mais de cancha, me dá a impressão que é meio que culpa dele também, né? A não ser que a Leila minta, porque ela mesma falou que ele que cuida disso junto com o Barros e ela. Então, tem que tirar um pouquinho essa teimosia, com certeza, mas também alinhar um pouco o discurso, né? Pô, falta experiência, mas na hora de montar elencos, devia ter olhado isso, né? O Flaco Lopes, Vitor Roque são ótimos jogadores. A gente tem até um exemplo dentro do elenco, eu acho que mostra um pouquinho que é esse elenco aqui, é o próprio Maurício, cara. O Maurício, tecnicamente, ele é muito bom, só que você vê quando começou a parada pegar mesmo, para decidir, você vê que foi sumindo, né? Então, acho que, não querendo culpar ele, não tô culpando, o elenco foi meio que isso. O elenco é muito bom tecnicamente, tal, fez jogos absurdos no Brasileirão, mas na hora que começou para decidir, começou a deixar um pouquinho a desejar, e aí é falta de experiência. Aí você pega o Flamengo, você tem Jorginho, Arrascaeta, Danilo, pô, o Danilo jogou improvisado na final e fez o gol, decidiu o título. Muita gente falou do gol que o Vitor Roque perdeu. O Vitor Roque, tudo bem, deveria ter feito, deveria. Mas o Danilo salvou aquela bola. Assim, o cara fez tudo. E é um cara que talvez muita gente até outro dia estava criticando, que não era para ser convocado para a seleção, porque tá velho e tal, mas o cara decidiu uma Libertadores aí pro Flamengo. Cara, eu acho o Abel o maior treinador da história do Palmeiras, não tenho dúvida em falar isso. Só que, cara, o Abel é muito incoerente com as próprias palavras, né? Ele foi muito bem no que ele falou. Você pode pegar aí um tempo atrás, o Abel cita: só falta uma coisa para eu assinar meu contrato. Só falta uma coisa. Se eu não ganhar nenhum título, eu não preciso ficar. E logo após isso, ele fala que vai ficar. E aí, qual é a incoerência? Qual das duas palavras conta? É que você não vai ficar porque você não foi campeão?
ou a que você vai ficar? Eu sinto o Abel muito... O Erlan fala bastante isso do Velho Testamento e do Novo Testamento. O Abel mudou demais, parece que o Abel não tem mais tesão em ganhar. E quando o Erlan fala agora sobre a queda de rendimento, por exemplo, do Maurício, eu vejo isso muito em culpa do Abel. O Abel muda o jogador de posição como se fosse, sei lá, mano, como se a gente fosse alugando Airbnb. O Andrés Pereira chegou no Palmeiras de camisa 10. Depois de camisa 10, ele joga de 8. A pior lugar pro Abel jogar é primeiro volante. E ele jogou a final de primeiro volante. Então ele vai mudando os jogadores de posição e isso faz com que o jogador caia de rendimento. Assim foi o Maurício, que no Campeonato Paulista jogou de falso 9, fazia um monte de gol, aí começa a recuar, joga de ponta direita, joga de ponta esquerda e vai caindo de rendimento. O Alan jogou de ponta direita, ala direita e segundo volante. Nem o Abel sabe as posições que os jogadores jogam. Então eles vão cair de rendimento. Aí a gente pensa aqui, cara, se cada jogo o jogador fica em uma posição diferente, como será que eles treinam? Como será que o jogador treina? Mano, se você é bom em uma posição, joga lá, treina pra você ficar melhor ainda lá. O Felipe Anderson é um meia-direita que pode jogar avançado pela direita. Ele jogou de ponta esquerda, ele jogou de ala esquerda e muitas vezes de lateral esquerdo. Por que não testa o cara na posição que ele joga? E quando testou, jogou bem pra cacete, só que não pode. Parece que o Abel tem esse negócio na cabeça dele. Se o jogador vai muito bem, eu vou dar um jeitinho de mudar a formação. Cara, o Palmeiras, após aquele jogo contra o Ceará do Campeonato Brasileiro, estava encaixado. Que por um acaso, após a derrota contra o Corinthians, o Abel acha o esquema com 2 atacantes. E detalhe, nesse jogo contra o Ceará, o Palmeiras perdia o jogo por 1-0. No segundo tempo, ele coloca Vitor Roque e Flávio Lopes junto. E aí, a partir depois, no primeiro jogo contra o Universitário, joga os 2 juntos direto e vai. Cara, o time do Palmeiras estava montado, estava bem montado. Era o Everton no gol, Giai ou Kelvin, né? Mas Giai, Murilo, Gomes, Piquerez, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, que chegou no meio, Maurício Rafael Veiga, Felipe Anderson, Flaco Roque. Não precisa ficar inventando. O time ganhou várias seguidas. Todo mundo falava que o Palmeiras jogava o melhor futebol do Brasil. Por que o Abel foi mudar? Por quê? Por que o Abel foi mudar isso? Não faz o menor sentido. Na minha cabeça, o time tá indo bem, o time tá jogando bem, o time se acerta, muda. Porra, mano. Pra mim, não dá. E eu concordo com o Brunão. Não existe um pensamento, meu Deus, o Abel Ferreira saiu, fudeu. Não existe isso. Não existe. Existe um mundo sem Abel. Arthur Jorge é trazer Mourinho, sei lá, quem for, mano. Quem for. Existe um Palmeiras muito forte mesmo sem Abel. E uma coisa que é óbvio que a gente não pode dar informação, mas o elenco tem que estar junto com o treinador, né? O elenco tem que estar junto. Espero que esteja. Porque se tiver qualquer fiasco, cara, aí não tem condição de ficar. Só que, na minha opinião, a Leila também tem um pouco de medo de tirar o Abel, porque se tira o Abel, tem todo centro e todo um núcleo de performance que o Abel comanda, que teria que mudar. Aí dá muito trabalho, eu acho que é mais fácil perder título e comemorar renda para nossa presidente, perder título e comemorar superávit do que ter um planejamento interno muito grande. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês pensam a respeito aí dessa questão futuro de Abel Ferreira no Palmeiras também, como o Palmeiras deve se comportar em 2026. E um recado importante para vocês, do nosso parceiro KTO aqui, ó, o Brasileirão tá chegando no final, tá chegando nas últimas rodadas aí, mas você pode aproveitar ainda para fazer sua fezinha, fazer sua aposta na KTO, e eu já falei aqui, sempre reforço, fique de olho lá no nosso Insta, sempre tem algumas dicas importantes, algumas dicas legais para vocês aproveitar essas 2 últimas rodadas do Brasileirão. Palmeiras, né, a gente já viu que questão de título fica difícil, mas pelo menos você consegue aproveitar. E lembrando sempre, apenas maiores de 18 anos de idade, e apostar sempre com responsabilidade na KTO, que é uma casa regulamentada e transparente no Brasil. E agora vamos falar de um assunto que para mim é muito interessante, e esse cara poderia chegar e resolver o problema do Palmeiras. Casemiro, se ele quiser ficar lá no Manchester United, ele vai ter que aceitar uma redução salarial absurda para renovar. Eles estão num impasse. Casemiro tem contrato com o United até junho de 2026 e os caras até topam renovar além desse prazo, mas só se ele aceitar uma redução considerável de salário, que hoje ele é um dos mais bem pagos do Manchester United. Por enquanto, não tem acordo e as conversas estão travadas, né? Tem até informação ainda de que o United tá atrás do Ederson, né, da Atalanta, e
tá só naquela conversa, não colocou uma proposta formal ainda pro Casemiro. E aqui a tendência descrita, né, por parte da imprensa inglesa é a seguinte: se nada mudar, Casemiro pode sair, lembrando, né, 2026, de graça até junho de 2026 do Manchester United. No meio do ano para o Manchester United já poderia assinar com qualquer outro clube. Aqui, do lado do Casemiro, ele já chegou a dizer que quer cumprir o contrato até 2026, né, mas também não garante renovação. E ele não pretende, talvez, forçar uma saída. Em português, claro, aqui, né? O United quer baixar o custo, Casemiro não quer se desvalorizar à toa. Então aqui você tem um impasse entre os dois e o clube já planeja aí um meio-campo novo se ele não topar cortar o salário. E, enfim, amigos, aqui quero saber a sua opinião. Dom, o que você pensa a respeito? Para mim é chegar, fazer a proposta da camisa, que eu acho que é justamente esse tipo de jogador que talvez tenha faltado para a gente, por exemplo, numa final de Paulista, que tenha faltado agora numa final de Libertadores, e justamente porque o Erno citou o Danilo, que jogou improvisado. Danilo foi comprado pelo Flamengo, não com opção para ser vendido, mas para ganho técnico, ganho de vestiário, ganho de experiência. E alguém vai reclamar da contratação do Danilo agora? Olha aí, resolveu a questão dos caras numa final de Libertadores improvisado. Você tem Alexandre, que os caras também contrataram. Eu penso que o elenco que o Palmeiras tem hoje, lógico, cara, não tá tudo errado para mim. O Palmeiras não tem que alterar completamente a sua filosofia. Mas, dando exemplo, Casemiro e Gabriel Jesus já agregariam uma experiência absurda e você teria um time aí. Você já não tem um time só de garotos, né? Você já dá para você dizer que você já tem caras experientes. Quero saber a tua opinião aí, rapidinho, o que você pensa a respeito do Casemiro. Cara, o Casemiro chegando no Palmeiras hoje é isso. Dá a camisa, dá a faixa de capitão e vai. É o que falta no Palmeiras. É um jogador desse culhão. Um jogador que dê um ânimo para esse elenco, que era o Felipe Melo em 2021. Falta esse líder dentro de campo. Então, para mim, o Casemiro seria a contratação do Palmeiras. É o nome perfeito. É brasileiro, joga muita bola. Ele no meio campo de 5, junto com o Andreas e junto com quem mais for, meu Deus do céu. Então acho que é o cara para jogar, seria um nome 100% viável, acho. É definir salário e tentar trazer, cara. É difícil? Óbvio que é difícil, tem muitos poréns, principalmente financeiro. Mas ele, se vier, é um acerto absurdo, ainda mais que o Abel deve improvisar ele ali para jogar na ala esquerda. Imagina, cortando velocidade, cara. Inclusive, eu tomei um susto aqui, eu fui até confirmar a idade dele, tem 33 anos. Eu jurava que ele tava lá com os 36, 37 já. É um ano mais novo que o Danilo, que tem 34, né? Maluquice isso, imaginar. Mas, pô, o Casemiro é realmente esse perfil que a gente imagina. E falando um pouquinho do lado, se alguém questionar, né? Pô, foi criado no São Paulo, isso, aquilo. Para quem não lembra, ele saiu meio que escorraçado do São Paulo. E a galera do São Paulo meio que nem espera que ele jogue no São Paulo, porque ele não foi aquele jogador que saiu e ficava falando do clube, demonstrando muito carinho, tá? Até pegando aqui a fala da minha esposa, ela não tem muito esse carinho por ele, claro. Se o cara fosse jogar, eles gostariam, mas não é aquele cara que tem identificação, então isso não seria um problema. E eu acho que a maior prova que o Casemiro ainda pode render muito futebol é ele ter jogado bola no Manchester United, né? Que virou um cemitério de jogadores. A gente teve o exemplo do Antony lá. O Antony chegou lá, remover o talento dele, ele saiu, voltou a jogar bola. O Casemiro não, cara. O Casemiro conseguiu jogar bola até no Manchester United e mantendo o nível, né? Seleção brasileira agora chegou a ficar um pouquinho fora, já voltou de novo. Então, assim, é outro nível mesmo. É pra gente olhar pro elenco com exatamente esse negócio da experiência, né? Você citou também o Alexandre, Danilo. Você começa a olhar os jogadores do Flamengo, não é igual nem 2019, que você olhava, era aquele time absurdo que amassava, que você não sabia o que fazer. Se você se defendia, você tomava gol. Se atacava, você toma contra-ataque. Não é esse time. O time do Flamengo já tinha um time chato, um time pronto, que para você conseguir competir, você tem que estar no mesmo nível. E a gente não tá, né? E vamos aqui para a nossa última notícia, que é o seguinte: informação dos nossos amigos do nosso palestra. Um abraço para ele, Leozinho Barbieri. Palmeiras mira a contratação de zagueiro para 2026 e é ele, Vitão, do Internacional, que agrada muito, mesmo aí já na reta final de Brasileirão, né? O Palmeiras já trabalha aí algumas semanas com planejamento para 2026 e a diretoria do Palmeiras já está analisando possíveis saídas e jogadores para chegar no próximo ano. Ele que é um velho conhecido, o Palmeiras tem um interesse
no Vitão, formado na base do Palmeiras. Ele está no Internacional e foi um nome aí bem avaliado internamente, inclusive no início de 2025, por conta da necessidade de pendência financeira ali da equipe do Palmeiras com o Internacional. Bruno Tabata e Wesley, né? O Palmeiras negociou esses dois jogadores com o Internacional. O Palmeiras analisou a situação do Vitão, mas não fez proposta. Inclusive, essa situação aí ela vai ser reavaliada nas próximas semanas, depois do Campeonato Brasileiro. E um possível rebaixamento do Internacional seria uma tragédia para eles, né, cara? Poderia facilitar aí as tratativas por conta do custo, o custo poderia baixar porque o Internacional não teria dinheiro, né? Já passa por problema financeiro. E o Vitão, ele é cria do Palmeiras, ele é formado na base do Palmeiras, ele foi vendido para o Shakhtar em 2019. Ele tinha só 7 partidas pelo clube, eles pagaram 4 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais na época, por 60%. E atualmente o Palmeiras tem 5 zagueiros para a posição. Ele tem à disposição o Gomes, o Murilo, o Bruno Fux, o Mikael, o Benedetti, porém não descarta que algumas peças sejam negociadas no fim de 2025. Aqui eu vou chutar, talvez pode ser Mikael e Benedetti, né? O Mikael, não sei se fica ainda, mas foi pago caro, muito caro nele, mas é um cara que não se firmou, enfim. Eu não sei se eu ficaria tão de olho zagueiro, vou ser bem sincero com vocês, é o que eu estava falando mais cedo agora dos reforços. O Vitão, ele sinceramente, ele eleva alguma coisa no elenco do Palmeiras nesse sentido? Para mim, zagueiro pronto é Nino lá no Zenit, é Nino ou Sousa do Racing, não sei a opinião de vocês. Eu iria nesses caras. Para mim, a contratação do Vitão, que é um bom jogador, não tô falando que é um mau jogador, mas é um tipo de contratação que eu não sei se é tão melhor do que a gente tem hoje. O que você acha? O que você acha, Dom? Cara, o Vitão é um garoto que foi negociado com, né, muito potencial. O Palmeiras tem muitos jogadores da base que são negociados antes de estourar no Palmeiras, que tem muito potencial. Eu achei que ele nem voltaria para o Brasil, voltou para o Inter, fez bons jogos pelo Inter, então mesmo o Inter estando na situação que ele está, eu acho o Vitão um bom zagueiro. Eu concordo, Brunão, com você quando você fala que nesse momento o Palmeiras não precisa. Só que eu olharia com carinho por 2 pontos. Primeiro, o Mikael é um cara que qualquer um que chegar é melhor do que ele, na minha visão. Então, se tiver oportunidade para negociar o Mikael, mesmo perdendo dinheiro, eu já negociaria. E uma coisa que a gente tem que ficar de olho primeiro, o Gomes está ficando velho. Então, ter um zagueiro, contratar um Vitão para ficar no banco, se adaptar e para 2027 já tá adaptado e jogando muito bem entrosado, eu acho que pode ser interessante. Além do que, dessa parte do Gomes estar ficando velho, o Murilo vem com uma queda de rendimento gigantesca. A queda de rendimento do Murilo é gigantesca, que na minha opinião, hoje ele é reserva do Palmeiras. Titular é Fux e Gomes, ponto. Então eu acho a vinda do Vitão sim interessante, dependendo qual for a negociação, né? Mas eu gostaria sim para pensar já num elenco de 27, para não ter aquele susto do jogador se adaptar, tem que dar tempo, ele tá chegando agora, vamos ter paciência com o jogador. Então pronto, faz um planejamento já pensando a longo prazo. Aí sim, mas um zagueiro para chegar e jogar, aí eu concordo com você, é o Nino ou o Sousa do Racing. Eu vou nessa mesma visão, porque daí a gente tá falando de um Casemiro e de repente a última notícia é o Vitão, né? Parece que o negócio não tá conversando, né? Mas é isso, o cara pode chegar para compor elenco, para ter essas oportunidades, versus um cara que chega para jogar. E essa questão do Gomes é muito verdade. Eu fiz até o vídeo lá dele saindo do CT a pé, né? Um vídeo meio melancólico ali e tal. Só que. E o Gomes foi bem, assim, os números dele na final, inclusive, foram bons, né? O Gomes tá oscilando o normal da idade, né? Você vê que, assim, quando ele oscila, muitas vezes não é ruindade dele, é que o corpo não acompanha, é normal. Ainda mais um zagueiro como ele, de muita força física, muita imposição. Ele ainda é muito bom nos duelos, né? No mano a mano ali, mas você vê quando precisa de velocidade, acaba deixando a desejar, que já não era muita força dele, né? A questão da velocidade, agora então acaba sendo pior. Mas é isso. Pô, seria ideal se talvez o próprio Benedetti e o Mikael saísse, você trazer o Vitão e um cara já pronto. Acho que seria o ideal, porque realmente você conversa com essas duas realidades aí, né? De preparar o elenco, ter um cara mais jovem e de ter cara mais pronto jogando, né? O Fux e o Gomes, acho que deve ser a dupla do ano que vem, imagino eu, porque realmente o Murilo, meu Deus, o Murilo quase que me entrega ali a final também, né? Então, realmente a gente vê, tá assustador o negócio. Então, acho que seria por esse caminho mesmo.
E ó, vou falar uma informação para vocês aqui, ó. Internacional, pô, terceira pior defesa do campeonato, bicho. 53 gols tomados. Lógico, não é culpa do Vitão, né, cara? O Vitão não empurra a bola para rede. Mas isso me preocupa também, viu? 53 gols tomados. Enfim, esse é o alvo do Palmeiras. Bom, mas bom jogador, tá? Não invalida, não. Só fui buscar esse número aqui por curiosidade mesmo. Só foi buscar para dar desespero na gente, né? Mas tudo bem. É eu não sei, eu não lembro exato, porque atualmente o Inter tá na zona de rebaixamento por critério de desempate. E se não me engano. O saldo de gol é um gol, tem um gol. O saldo de gol é menos 12 e o do Santos menos 11, se não me engano. Então são dados apenas, né? Não estamos falando nada. Exatamente. Ó, meus amigos, é isso, ó. Trouxemos muita informação para vocês. Falamos do Everton, o Grêmio já está sondando aí o Everton. Trouxemos também aqui o Palmeiras, que vai ter muitos desfalques aí no jogo contra o Galo. Falamos de Casimiro, situação lá é complicada, né? Talvez pode não ficar, a gente avaliou como opção aqui para o Palmeiras. E Abel Ferreira, Anderson Barros aí. A gente tá falando do futuro e o Palmeiras também interessado no Vitão. Dom, obrigado, meu irmão. Deixa tuas redes aí pra galera te seguir também. Muito obrigado, rapaziada. Obrigado pelo convite. Sempre que quiser, tamo aí. Quem quiser me seguir no Instagram, @DomBocalini, D-O-N, Dom com N, Bocalini com 2 Cs. E no YouTube aqui, meu canal Resenha com Dom. Lembrando sempre Dom com N. Quem puder seguir, eu agradeço demais. É isso, senhores. Obrigado. Valeu, Erna também, companheiro de sempre aí. Tamo junto. E a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Abração, rapaziada. Tamo junto.